E na dica de leitura de hoje, o professor José Mário fala sobre um livro do primeiro paraibano a ingressar na Academia Brasileira de Letras. Vamos conhecer. A nossa dica de leitura hoje vai para o livro raro, difícil de ser encontrado hoje nas livrarias, que é o livro Solitudes, de autoria do paraibano Pereira da Silva, da cidade de Araruna. Pereira da Silva nasceu aos 6 de novembro de 1876, filho de Manuel Joaquim da Silva, fabricante de violas. Sobre a dedicação ao pai, no ofício de carpinteiro, disse: meu pai era para suas violas, por todo aquele mundo sertanejo, o que era Stradivarius para os seus violinos. Em 1876, portanto, no século XIX, e morre em 1944, no Rio de Janeiro. Era um intelectual que tinha formação na área do jornalismo, na área do direito, mas que, sobretudo, se notabilizou por, desde cedo, sentir uma irreprimível vocação para a literatura, tanto que, na sua infância, autodidaticamente, em atendimento às vocações interiores que impulsionavam para o mundo da literatura, ele vai ler Gonçalves Dias, ele vai ler Álvares de Azevedo, ele vai ler os grandes poetas, e aí, certamente, desse encontro, ele se descobre também portador dessa capacidade para transformar em palavras cheias de engenho e de arte, as suas mais significativas experiências de vida. E dessa forma, ele estreia na literatura com Vai Sole, no ano de 1903, portanto, no terceiro ano do século passado, do século XX. Vai Sole foi a estreia do nosso ararunense Antônio Joaquim Pereira da Silva na literatura. Depois ele lançaria esse, que o programa Diversidade, em seu quadro que indica livros, programa riquíssimo, um quadro riquíssimo. E lançaria Solitudes, já no Rio de Janeiro, no ano de 1918. Ele lançaria ainda Beatitudes, em 19, Holocausto, no ano de 21. O Pó das Sandálias, que esse ano faz 100 anos, o Pó das Sandálias era lançado pela empresa Brasil Editora, Castro, Mendonça e Companhia, o Pó das Sandálias. Seguiria ainda, era lançado em Paris, A Senhora da Melancolia, no ano de 28. No ano de 40, teve ali todo um hiato, como houve um hiato de Vai Sole, que foi lançado em 1903, e Solitude, livro esse que o professor José Mário fala, foi lançado em 18. 15 anos depois, houve também um hiato entre Senhora da Melancolia e Alta Noite. Deus, mais de uma vez à noite, quando escuto íntimo e só, no meu pesar incroento, os dois silêncios, o meu pensamento e o teu mistério, o Espírito absoluto, mais de uma vez, quando de olhar atento, inteligência ativa, ouvido arguto, deduzo, induzo, indago e me perscruto, desde a pura razão ao sentimento, a minha própria dor me reconforta e sinto de maneira repentina voltar-me à fé que eu já supunha morta. Sentindo o meio em que ele nasceu, marcado por dificuldades de toda espécie, como uma cidade sem grandes horizontes do ponto de vista financeiro, sobretudo na época em que ele nasceu, ele vai para a cidade do Rio de Janeiro. Mas lá no Rio de Janeiro ele experimenta uma das grandes alegrias da vida dele, que foi o fato
de ser indicado e de ingressar na Academia Brasileira de Letras, sendo ele o primeiro paraibano que teve acesso à Casa de Machado de Assis, num reconhecimento do seu talento, da sua capacidade literária. Então, porque o silêncio me ilumina, ou me exalta, ou me eleva, ou me transporta, Deus, eu te escuto a sílaba divina. Aqui, particularmente neste livro Solitudes, considerado pela crítica literária especializada brasileira como aquele em que Pereira da Silva melhor se realizou do ponto de vista estético, nós temos a imagem de um poeta completo. Então, se você quer ler uma poesia de grande beleza formal e de grande profundidade conteudística, uma poesia que mergulha nos temas centrais da condição humana, nada melhor do que mergulhar nestes belíssimos, tocantes e metafísicos poemas, sonetos deste grande poeta paraibano, infelizmente e injustamente esquecido. E esta dica de leitura, ela se pretende humildemente cumpridora deste papel, que é o de resgatar do limbo do injusto esquecimento a grande figura de Pereira da Silva, o ararunense que nos orgulha e que dignificou Bem isso, as professor, letras bem isso. brasileiras. Que Solitudes, possamos minha conhecer leitura hoje mais você. desse grande poeta. Que Araruna descubra Pereira da Silva.